Hoje eu vou falar com você sobre 4 frutas que podem destruir sua memória e 4 que realmente protegem do avanço da demência. E eu digo isso com total franqueza. Tem uma fruta em especial que eu peço, por favor, que você não continue consumindo, porque quando tomada de forma habitual e depois de certa idade, ela acelera o declínio cognitivo sem causar dor, sem dar avisos claros. Ela não vai te fazer sentir mal hoje. Começa com esquecimentos pequenos, dificuldade para se concentrar, nomes que fogem da cabeça. Enquanto muitos acham que isso é coisa da idade, essa fruta vai danificando o cérebro em silêncio. O mais perigoso é que ela não é rara nem exótica. Está nos sucos, nos cafés da manhã e nos hábitos saudáveis de milhões de brasileiros. Fica comigo porque neste vídeo você vai descobrir as 4 frutas que destroem a memória e as 4 que ajudam a proteger o cérebro e manter a mente lúcida, especialmente depois dos 50 anos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Camila Vega. Há anos eu acompanho homens e mulheres mais velhos em um dos desafios mais importantes da vida: proteger a memória, a clareza mental e a independência. E se tem algo que a experiência me ensinou, é isso. A fruta certa pode funcionar como remédio, mas a errada pode acelerar o declínio cerebral. A razão é simples. Um cérebro envelhecido não funciona igual aos 30 anos. Com o passar do tempo, a forma como o corpo processa o açúcar muda, a inflamação se ativa com mais facilidade, e por isso mesmo, pequenos erros repetidos todos os dias acabam gerando consequências enormes. Neste vídeo, vamos analisar 8 frutas no total. 4 que convém incluir de forma consciente todo dia e 4 que você deveria limitar seriamente ou até evitar, especialmente depois dos 60 anos. Antes de continuar, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Este canal foi criado para pessoas como você, que querem cuidar da mente hoje para não perder o amanhã. E agora me diz nos comentários. Escreve se essa mensagem faz sentido para você. Se não, escreve 0 e me conta que tema você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Agora sim, vamos começar com as 4 frutas que realmente protegem seu cérebro depois dos 60. Primeiro, o mirtilo, o escudo neuronal natural. Vou te dizer, sem rodeios, porque isso é importante. Se depois dos 60 você percebe que sua mente já não responde como antes, se você tem dificuldade para juntar ideias, se os nomes te escapam ou você entra num cômodo e esquece por que foi lá, na maioria das vezes não é falta de esforço nem de atenção. Na verdade, é biologia pura. E aqui está a chave que quase ninguém explica. Nessa idade, o maior inimigo do cérebro não é o passar do tempo em si, é algo muito mais silencioso, constante e prejudicial: o estresse oxidativo. A memória não desaparece de repente, não se apaga de um dia para o outro. Ela vai se desgastando devagar. Todo dia seu cérebro produz radicais livres como parte normal do seu funcionamento. O problema aparece depois dos 60, porque as defesas já não são as mesmas. Diminui a reserva antioxidante, cai a capacidade de reparação celular e, como consequência, as células nervosas ficam muito mais expostas. O resultado: mais inflamação, pior comunicação entre os neurônios e aquela sensação tão frustrante de mente embaçada que te faz começar a duvidar de você mesmo. E é exatamente aqui que o mirtilo se torna fundamental. E não, isso não é moda nem promessa de marketing. O mirtila é literalmente um pacote biológico feito sob medida para o cérebro que envelhece porque ele é especialmente rico em antocianinas. Essas substâncias atuam em 3 frentes importantes. Primeiro, protegem os neurônios do dano oxidativo. Funcionam como um escudo microscópico que freia esse desgaste silencioso que com os anos se traduz em esquecimentos, lentidão mental e maior risco de declínio cognitivo. Segundo, reduzem a inflamação cerebral. E isso é crítico porque a inflamação crônica não só gera cansaço, ela interrompe a comunicação entre os neurônios. O cérebro funciona através de impulsos elétricos e químicos. E quando há inflamação, esse sinal fica confuso, como um rádio cheio de chiados. Daí nascem a confusão, os lápis mentais e a dificuldade para se concentrar. E terceiro, melhoram a sinapse, ou seja, a forma como os neurônios se comunicam entre si. O mirtilo não só protege, também otimiza. É como se ele lubrificasse a rede neural. Quando essa rede funciona melhor, você nota no dia a dia. Você lembra mais rápido, encontra palavras com menos esforço, toma decisões com mais clareza e se sente mais presente. Eu me lembro muito bem de um paciente, vamos chamá-lo de João, de 68 anos. Ele não veio por dor física, veio por medo.
Medo deixar de se sentir ele mesmo. Ele me disse: doutora, não é que eu esteja burro, é que eu sinto que minha mente está se apagando. Pedi uma só mudança. Uma meia xícara de mirtilo por dia, 5 dias por semana. Nada de vitaminas milagrosas, nada de receitas complicadas, só constância. 3 semanas depois, ele voltou diferente e me disse algo que eu nunca esqueci. Doutora, sinto que minha cabeça voltou a respirar. Não foi mágica, foi fisiologia. Agora, a forma de consumir importa. A regra é clara. Meia xícara por dia, uns 70 a 80 gramas. Frescos ou congelados, sem açúcar adicionado e, de preferência, acompanhados de proteína ou gorduras saudáveis, como iogurte natural, queijo branco ou depois de uma refeição. Isso faz com que o açúcar da fruta seja absorvido mais lentamente e evita picos de glicose. O que convém evitar são os sucos industrializados, as geleias light e as vitaminas carregadas de mel, banana e aveia, porque isso já não é proteção cerebral, é uma bomba de glicose. Pensa assim: se uma fruta pequena pode agir como escudo, reduzir a inflamação e melhorar a comunicação cerebral, a pergunta não é se te convém comê-la. A pergunta real é: quanto tempo você está deixando sua memória sem proteção? E fica atento, porque o que vem agora é ainda mais potente. A fruta que não só protege o cérebro, mas também ajuda a estabilizar o açúcar. Segundo maçã, o regulador silencioso do cérebro. Deixe eu te dizer algo que parece simples, mas que depois dos 60 se torna crucial. O cérebro que envelhece não se deteriora por falta de estímulos, mas por um excesso de desajustes internos, desajustes no açúcar, desajustes na inflamação, desajustes na energia das células. E aqui entra em cena uma fruta que muitos subestimam justamente por ser tão comum. A maçã não é exótica, não chama a atenção, não promete milagres, mas atua exatamente onde o cérebro maduro mais precisa, no equilíbrio. Depois dos 60, o corpo já não processa a glicose como antes. O que aos 40 só trazia energia, agora pode provocar lentidão mental, irritabilidade sem motivo aparente, pequenos esquecimentos e aquela sensação incômoda de estar presente, mas não totalmente. E isso não acontece por acaso. Cada subida brusca de açúcar danifica os vasos sanguíneos mais pequenos, incluindo os do cérebro, e cada queda posterior deixa os neurônios sem o combustível que precisam. O resultado não é um cérebro danificado, é um cérebro mal rebolado. Por isso a mente se sente instável. Aqui é onde a maçã faz a diferença. A maçã tem uma combinação pouco comum, fibra solúvel na forma de pectina, polifenóis com efeito neuroprotetor, especialmente a quererina, e uma carga glicêmica moderada. Isso significa que ela não entra no organismo como uma descarga de açúcar, mas como um fornecimento lento e constante. A pectina forma um gel no intestino que atrasa a absorção de glicose, reduz os picos, a inflamação e o estresse cerebral. E aqui está o importante. Quando o açúcar se estabiliza, a inflamação diminui quase de forma automática. A quercetina, por sua vez, é um dos antioxidantes mais estudados em relação à saúde cerebral. Protege as mitocôndrias dos neurônios, reduz a inflamação crônica de baixo grau e aumenta a resistência do cérebro ao envelhecimento. Mitocôndrias protegidas, claridade sustentada. Por isso, muitas pessoas sentem que se cansam de pensar. Não é preguiça, é falta de energia celular. A maçã não estimula o cérebro, ela o sustenta. Eu me lembro da Dona Maria, de 70 anos. Ela não tinha Alzheimer nem demência, mas vivia numa instabilidade mental constante, um dia clara, no outro embaçada. Propus uma mudança mínima: eliminar o suco e comer uma maçã inteira com casca no meio da manhã ou depois do almoço. 2 semanas depois, ela me disse algo. Quem resume tudo? Doutora, já não sinto que minha mente sobe e desce. Isso é redulação. A forma correta de consumir é fundamental, sempre inteira, nunca em suco com casca, de preferência verde ou de vermelho intenso. Uma por dia é suficiente e melhor depois de uma refeição ou acompanhada de proteína. A maçã não produz euforia, ela faz algo muito mais valioso depois dos 60. Mantém a estabilidade, e a estabilidade é a base da memória, da atenção e da autonomia. Terceiro, Roman, a protetora da memória a longo prazo. Tem algo que quase ninguém entende sobre a perda de memória depois dos 60 e esse erro muda completamente a forma de preveni-la. Muitas vezes, o problema não começa nos neurônios, começa antes nos vasos sanguíneos que os alimentam.
E esse detalhe é decisivo, porque você pode ter neurônios em bom estado, ativos e com potencial, mas se eles não recebem oxigênio suficiente, nutrientes adequados e uma circulação limpa, a memória enfraquece do mesmo jeito. O verdadeiro inimigo aqui é o dano vascular cerebral silencioso. Com o passar dos anos, os vasos sanguíneos ficam mais rígidos, mais inflamados e mais propensos a pequenas obstruções microscópicas. Não estamos falando de um infarto evidente, nem de um evento dramático. Estamos falando de microdanos diários invisíveis que vão roubando clareza mental pouco a pouco. Esse processo está diretamente associado a esquecimentos frequentes, lentidão mental e com o que se conhece como declínio cognitivo vascular. E aqui é onde a romã faz a diferença. A romã é única porque é especialmente rica em punicaláginas e ácido elágico, compostos que atuam diretamente sobre o endotélio vascular, a camada interna dos vasos sanguíneos, o efeito menos inflamação sistêmica, menos estresse oxidativo cerebral e vasos mais flexíveis e funcionais com o passar do tempo. Quando os vasos relaxam e funcionam melhor, transportam mais oxigênio, e mais oxigênio significa uma coisa muito concreta: melhor memória. A memória a longo prazo não consiste só em guardar informação, mas em consolidá-la corretamente. E essa consolidação acontece em áreas do cérebro extremamente sensíveis ao fluxo sanguíneo, como o hipocampo. Quando a circulação é deficiente, as lembranças se formam mal, se confundem ou se perdem com facilidade. A romã protege justamente esse processo. Ela não oferece um efeito imediato, oferece proteção acumulativa com o uso regular. Eu me lembro do caso do seu Carlos, de 74 anos, ex-fumante com hipertensão. Ele me disse: Doutor, sinto que minhas lembranças estão me escapando. Propus incorporar Roman de forma regular, junto com ajustes suaves. 2 meses depois, ele me disse algo que resumia tudo. Não é que eu lembre mais coisas, é que elas já não me escapam. Isso é memória a longo prazo protegida. A forma de consumir importa. O ideal é meia romã fresca ou um copo pequeno de suco natural entre 100 e 150 ml, sem açúcar adicionado 2 ou 3 vezes por semana. Aqui buscamos proteção sustentada, não uma sobrecarga de glicose. Um detalhe importante é que a romã também melhora a microbiota intestinal, e lembra disso, intestino e cérebro estão profundamente conectados. Quarto, kiwi, o regulador do sono e da limpeza cerebral. Tem um aspecto fundamental que muitas pessoas ignoram quando se fala de memória depois dos 60. De pouco adianta comer bem durante o dia se à noite seu cérebro não consegue fazer seu trabalho mais importante, se limpar e sem reparar. O declínio cognitivo não avança só pelo que você faz enquanto está acordado, também progride por tudo que seu cérebro deixa de fazer quando não dorme bem. A falta de sono profundo pode imitar os sintomas de uma demência: confusão, lentidão mental, esquecimentos frequentes, dificuldade para se concentrar. Nem sempre é Alzheimer, muitas vezes é um cérebro esgotado que não teve oportunidade de se reiniciar. Depois dos 60, o sono muda de forma natural, produz-se menos melatonina, custa mais para pegar no sono e a gente acorda cansado, mesmo tendo passado muitas horas na cama. Durante o sono profundo se ativa um sistema essencial, o sistema linfático. Esse mecanismo age como uma limpeza interna do cérebro, eliminando resíduos metabólicos, toxinas e proteínas danosas, entre elas a beta-amiloide, uma das mais associadas ao Alzheimer. Quando não se dorme bem, esse sistema funciona mal, as toxinas se acumulam e com o tempo aparecem a névoa mental, os esquecimentos e o envelhecimento cerebral acelerado. Aqui é onde o QI se transforma no aliado silencioso, mas muito eficaz. O Kivin não ceda, não força o sono. Ele ajuda a restaurar os mecanismos naturais do descanso. Contém serotonina de forma natural, o neurotransmissor essencial que à noite se transforma em melatonina. Com a idade, esse processo fica menos eficiente e o Kiwi reforça de maneira suave. Também contém potássio e magnésio, minerais que relaxam o sistema neuromuscular. Eu me lembro da dona Helena, 71 anos, que chegou ao consultório por insônia. O que mais a preocupava não era o cansaço, era a confusão durante o dia. Fizemos uma mudança mínima, 2 kiwis, 1 hora antes de dormir. Em poucos dias, ela começou a adormecer com mais facilidade. Depois de 2 semanas, sua mente durante o dia estava mais clara, porque permitiu que seu cérebro fizesse o que sempre soube fazer, se limpar e se reparar enquanto dorme.
Forma de consumir: importa 1 ou 2 quivis médios, aproximadamente 1 hora antes de se deitar. O whey não trabalha de dia, trabalha enquanto você descansa, e isso torna uma das frutas mais valiosas depois dos 60. Porque a memória não se protege só com o que você come, mas com o que você permite que seu cérebro faça enquanto dorme. Agora, assim como existem frutas que ajudam, existem outras que sabotam silenciosamente. Durante anos nos repetiram uma ideia simples demais: fruta é saudável, sem matizes, sem contexto, mas depois dos 60 o corpo já não funciona com regras tão básicas. Algumas frutas, quando consumidas em excesso ou fora de contexto, podem se transformar num fator silencioso de inflamação, desajuste do açúcar e declínio cognitivo progressivo. E o mais perigoso é isso: você não nota no momento, não dói e não avisa. Só vai se acumulando dia após dia. Primeiro, banana muito madura, o detonador de açúcar camuflado. A banana muito madura tem boa textura, é doce e tem fama de dar energia, mas depois dos 60, energia pode sair caro. Por quê? Porque à medida que a banana amadurece, seus amidos se transformam quase completamente em açúcares simples. Isso faz com que entrem rápido no sangue, gerando picos importantes de glicose. Cada pico de açúcar ativa uma resposta inflamatória, e cada resposta inflamatória impacta diretamente nos vasos sanguíneos do cérebro. Se isso acontece repetidamente, o dano se torna acumulativo. Muitas pessoas mais velhas comem banana todos os dias achando que é algo leve, quando na verdade estão colocando o cérebro numa montanha-russa metabólica constante. Isso não significa que a banana esteja proibida. Significa que não deveria ser consumida diariamente, nem em jejum, nem muito madura. Segundo, uvas pequenas, doces e fáceis de exagerar. As ovas parecem inocentes justamente por serem pequenas. E aí está o problema, porque são tão fáceis de comer que é facilíssimo se ceder sem perceber. Um punhado vira 2. Isso já pode equivaler a uma descarga de açúcar que o cérebro envelhecido não administra bem. Além disso, as uvas atuais foram selecionadas para serem cada vez mais doces, menos fibra relativa e maior impacto sobre a glicose. Em pessoas mais velhas, esse padrão está associado a mais inflamação, maior fadiga mental e pior clareza cognitiva. Se forem consumidas, deve ser em quantidades muito pequenas, de forma ocasional e nunca como um lanche isolado. Terceiro, manga: excesso de açúcar para um cérebro sensível. A manga é uma das frutas com maior concentração de açúcar natural, e esse sabor intenso, na verdade, é um sinal de alerta. Depois dos 60 e muitas pessoas, age mais como uma sobremesa do que como um alimento funcional. Produz picos rápidos de glicose e pode gerar sonolência, confusão ou aquela sensação de peso mental. Eu vi muitos pacientes comerem manga convencidos de que estão se cuidando, quando na realidade estão reforçando o mesmo mecanismo que danifica o cérebro. O cérebro não distingue entre açúcar natural e açúcar concentrado se o impacto metabólico é alto. Por isso, a manga não é para consumo habitual. Quarto, sucos de fruta: o engano mais grande depois dos 60. Se tem algo que recomendo reduzir quase completamente depois dos 60 são os sucos de fruta, mesmo os caseiros, mesmo que dizem sem açúcar, porque ao espremer a fruta se elimina a fibra e se concentra o açúcar. O que sobra é literalmente glicose líquida entrando direto na corrente sanguínea. Consequência: picos intensos de açúcar, inflamação generalizada e um estresse enorme para o cérebro. Muitos adultos mais velhos tomam suco pela manhã pensando que é uma forma saudável de começar o dia, quando na realidade estão preparando o terreno para fadiga mental e má concentração. O suco não é fruta, é açúcar sem freio. Depois dos 60, o problema não é a fruta em si, o problema é a quantidade, a frequência e o contexto. Uma fruta mal escolhida pode sabotar todos os seus esforços para cuidar da memória. A boa notícia é que você não precisa eliminar tudo, só precisa ser mais estratégico, porque quando diminuem os picos de açúcar, baixa a inflamação. Quando baixa a inflamação, o cérebro se libera, e quando o cérebro se libera, a clareza retorna. Depois de anos acompanhando pessoas de 60, 70 e até 80 anos, cheguei a uma conclusão muito clara: não é o envelhecimento o que mais nos prejudica, são os pequenos hábitos que repetimos todo dia sem pensar. A memória não desaparece de repente. Ela se desgasta lentamente, em silêncio, através de escolhas que parecem inofensivas.
Hoje você aprendeu algo essencial. Não se trata de comer mais, nem de buscar soluções milagrosas, nem de viver com medo. Se trata de entender como funciona seu corpo agora nessa etapa. Você viu que existem frutas que protegem ativamente seu cérebro? Mirtilo, maçã, romã e kiwi estão aqui porque funcionam quando usados bem. E também compreendeu que existem frutas que, consumidas sem controle, podem provocar o contrário. A banana muito madura, as uvas em excesso, a manga frequente ou sucos podem desestabilizar o açúcar, inflamar o cérebro e roubar clareza sem que você perceba. Quero te dizer com total honestidade: você não está quebrado. Não é tarde demais. Seu corpo ainda escuta. Seu cérebro ainda responde. Eu vi pessoas que trocaram um suco por uma fruta inteira e deixaram de se sentir embaçadas pela manhã. Vi quem incorporou mirtilos e notou que se concentrar ficou mais fácil. Vi pacientes melhorarem o sono com um simples ritual noturno. Não são milagres, é biologia funcionando como dese quando se a respeita. Você não precisa fazer tudo perfeito, nem mudar tudo hoje. Escolhe uma só coisa do que aprendeu aqui e começa por aí. Mantém esse hábito. Repete. Assim se constrói a saúde real depois dos 60, não com extremos, mas com coerência. Se essa mensagem te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui compartilhamos conteúdo pensado para pessoas como você que querem envelhecer com dignidade, clareza e autonomia. Se você tem dúvidas ou quer que eu fale um tema em particular, deixa nos comentários. E se você conhece alguém a quem essa mensagem possa servir, compartilha. Eu sou a doutora Camila Vega e quero que você se lembre disso. Você não é velho demais para voltar a se sentir lúcido. Você não foi longe demais para recuperar sua clareza mental, sua memória e sua confiança. Começa com uma escolha consciente. Teu cérebro está te escutando e quando você faz bem, ele sempre responde.